Saudação a você, querido amigo, querida amiga da Escola Brasileira de Direito. Sim, atendendo a pedidos, estamos aqui mais uma vez trazendo uma temática da área de empresarial. E, claro, como vocês já estão cansados de saber, a área de empresarial aqui na EBRAD é um dos nossos pilares, né? A advocacia empresarial tem crescido aí cada vez mais, atraído olhares tanto dos advogados ali que acabaram de se formar, como aqueles buscando uma atuação de excelência. Então, nosso compromisso aqui de trazer para vocês sempre conteúdos muito relevantes para potencializar a atuação de vocês que nos acompanham. Seja você um aluno de graduação, um advogado, enfim, o importante é estarmos aqui reunidos, trocando aqui ideias muito bacanas com todos vocês que nos acompanham. E hoje, meus amigos, temos uma temática muito importante, que é justamente tratar da desconsideração da personalidade jurídica, desvendando ela propriamente dita, abordando ali os impactos jurídicos e práticos, tanto para as empresas como também para os empreendedores. Então, fiquem muito atentos aí a esse nosso bate-papo, contando, claro, né, já é praxe aqui nosso, contar com grandes profissionais que dominam essa temática, e hoje não é diferente. Eu apresento aqui com muita alegria, primeiramente, meu grande amigo, professor Nelson Zanzanelli. Para quem não o conhece, é nosso supervisor acadêmico da nossa pós-graduação em advocacia empresarial. Aqui já deixo também um abraço para o nosso patrono, professor Marcos Elides. Professor Nelson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar novamente com vocês. Carlos, sempre é muito carinhoso. Eu faço questão, quando sou convidado, de participar desses eventos, que esses eventos são fundamentais, de uma maestria ímpar, e eu estou muito contente de trabalhar esse tema da desconsideração da personalidade jurídica, né, em companhia da professora Keren Formiga também em Santana, que é uma grande amiga, minha sócia no escritório, e nós temos a oportunidade de atuar bastante nesse caso de personalidade jurídica e desconsideração da personalidade jurídica. É um prazer, estou aqui à disposição. Nós agradecemos a sua presença, professor, e, de fato, é importantíssimo trazer pessoas que dominem o tema, tenham ali contato. Então, muito bacana termos o senhor aqui conosco, professor. E já aproveitando também, o professor Nelson já deu um pequeno spoiler, eu vou aproveitar aqui e surfar nessa onda. Temos a honra de receber aqui a professora Keren Santana. Para quem não a conhece, a professora Keren é mestre em Direito Empresarial, especialista em resolução de conflitos, professora assistente na PUC, também atua muito aqui conosco na nossa pós-graduação em Advocacia Empresarial. Também uma honra muito grande, uma alegria tê-la aqui conosco para esse debate. Professora Keren, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu também quero prestar meus agradecimentos. Eu gosto muito da EBRAD, acho que os cursos são de excelência, as palestras, as lives, realmente é uma honra ser também aí colocar no meu currículo professora convidada da EBRAD, com certeza. Maravilha, a honra é toda nossa. E, bom, pessoal, antes de começarmos o debate, aqueles recadinhos rápidos do show business, que ninguém gosta, mas eu sou pago para lembrá-los, né? Para você que ainda não tem ciência disso, os nossos encontros do EBRAD Live, eles são disponibilizados posteriormente em nossos canais de podcast, né? Então, você que ainda não sabe, tome nota, estamos lá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, de forma 100% gratuita. Então, né, a gente até brincava aqui no backstage, muitos de vocês, né, eu também, professora Keren, a gente costuma ouvir ali enquanto está na academia, né, uma forma de estudar junto, fazendo as suas atividades físicas, e dentre outras diversas formas, aí, cada um usa a sua criatividade. O importante é a gente estar sempre estudando, sempre se atualizando. Então, claro, queremos você em nossos podcasts, mas nós temos limitações lá também, né, pessoal? Lá no podcast você não consegue mandar suas perguntas, sugestões de tema, não é? O seu feedback para nós é muito importante. Então, você que aí está só nos ouvindo, não perca tempo, assine já o EBRAD Live ou adquira uma das nossas pós-graduações, que você ganha também uma assinatura exclusiva do EBRAD Live. E, claro, né, como a gente não poderia deixar de mencionar,
para você que tem interesse em se aprofundar, né, com uma posição de destaque nessa área sempre promissora, sempre muito bacana de se atuar, que é a advocacia empresarial. Não perca tempo e venha para a nossa pós-graduação aqui do nosso patrono, professor Marcos Elídios, professor Nelson Zanelli, a professora Keren, né, que com muito carinho aí compilaram os temas mais importantes, sempre com esse olhar prático, que é o diferencial, não é? Temos aí diversos cursos que ficam na teoria e aqui você aprende na prática com quem entende do assunto, meus amigos. Bom, já falei por demais, né? O pessoal deve estar aqui ávido ao ouvir vocês conversarem, então, meus amigos, fiquem super à vontade. Passo a bola, então, para o professor Nelson, desejando uma excelente live a todos, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Muito bem, pessoal. Um grande prazer, como eu disse, estar aqui com vocês. E aí, logicamente, na companhia de uma pessoa ilustre, como a professora Keren, eu agradeço muito esse convite e a parceria. E vamos aqui hoje trabalhar, conversar sobre esse tema, né, da personalidade jurídica, da desconsideração da personalidade jurídica, que passa a ser tão importante, não tão somente no mundo do direito empresarial, como em todos os demais ramos do direito, né? E isso se aplica, logicamente, para o direito tributário, para o direito civil, né, para o direito do consumidor e demais ramos do direito que hoje passam a ser tão especialistas, né, tão especiais nas suas regras, né? E, logicamente, coube a nós aqui falarmos hoje sobre a desconsideração, mas antes de falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica, eu acho que nós temos que ressaltar alguns pontos, né? Primeiro, nós temos as pessoas físicas, e aí, eventualmente, por uma necessidade de constituição de negócios, passou a criar a chamada pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, que alguns doutrinadores até falam de pessoa ficta, né? Porque, na verdade, ela foi instituída, ela foi criada por meio de um contrato, criando uma nova pessoa, aquela pessoa que você não vê, né? Ela foi criada por meio de uma disposição constituída por outras pessoas. E olha só que ideia jurídica interessante, né? Isso por quê? Porque se você não tivesse essa situação, você não teria o que nós chamamos de autonomias, né? Autonomias patrimoniais, autonomias negociais, autonomias jurídicas. Então, a pessoa jurídica foi criada para que ela pudesse, eventualmente, exercer atividades em nome próprio, haja vista que, desde a Idade Média, passa a ter esse conglomerado, essa necessidade de criar corporações, criar sociedades diferentes das pessoas físicas que a compõem, né? Então, teve todo um desenvolvimento, chamamos assim, jurídico, de criação do que nós vamos chamar de pessoa jurídica, né? Então, pessoa jurídica é muito importante já esse passo, né? Pessoa jurídica é diferente da pessoa física. As pessoas físicas ou, eventualmente, pessoas jurídicas podem constituir uma nova pessoa que nós vamos chamar de pessoa jurídica. Então, aí nós vamos ter o quê? Pessoas com autonomias patrimoniais, autonomias negociais, autonomias jurídicas diferentes. E a ideia é isso, fazer com que cada uma tenha suas responsabilidades. Não é isso, doutora Keren? Essa que, na verdade, foi a ideia da criação da personalidade jurídica, da pessoalidade da pessoa jurídica, não é? Sim, é uma criação, né? Justamente para separar a atividade hoje, né? Trazendo para a ideia de hoje, a atividade empresarial, ou como a gente pode ter sociedades empresariais ou simples, né? Mas separar a atividade exercida por um coletivo de pessoas. Ou agora, né, a gente até tem a unipessoal, separar da pessoa física ou de outra pessoa jurídica que compor o quadro societário. Então, realmente, a personificação da pessoa jurídica é justamente separar, criar autonomia patrimonial, processual e negocial da pessoa jurídica. Por quê? Porque com uma evolução, hoje nós temos a função social da pessoa jurídica.
Porque hoje, realmente, a pessoa jurídica ela se tornou um ente tão importante socialmente que realmente a gente separa totalmente a pessoa jurídica dos seus sócios. Daqueles que, no final, óbvio que vão eles deliberar e gerir. Ou a gente até pode ter administradores não sócios, mas eles que vão escolher, eles que vão deliberar quem serão os administradores. Mas a pessoa jurídica, ela não se coincide, ela não se mistura com os sócios, com os interesses pessoais dos sócios. Ela passa a ter um interesse da sociedade, que ela ultrapassa os interesses dos sócios, ela vai, né, além, ela vai agora a um interesse realmente que a gente chama de stakeholders, de mercado, da sociedade em si, né? Não da sociedade, mas da sociedade nossa, né? Uhum. E aí o que a gente vem começar a discutir é eventual despersonalização e a diferença da desconsideração, né? Que acho que é importante a gente depois falar disso aí no longo da aula. Perfeito. Então, e é interessante, né? Porque a pessoa física, que somos nós, seres humanos, né? Que alguns doutrinadores também falam em pessoa natural, na verdade, ela é concebida, né? Por qualquer forma de concepção hoje admitida no mundo moderno, e ela passa a ter personalidade a partir do momento do nascimento com vida, né? Então, a pessoa física, ela nasce, né? A partir do momento que você até tem um sistema interessante, vou entrar até um pouco na medicina legal, né? Temos na verdade, um exame que, a partir do momento que você ingere, né, o ar, que, né, você consegue respirar, os seus brônquios, eles aumentam, né? E é essa prova da vida. E a partir daí, então, você passa a ter personalidade de vida. Então, personalidade jurídica, que começa com o início, com o nascimento, com vida, e vai até a morte. Que a morte é essa que pode ser natural, ou morte por ausência, que seria uma morte declarada. Essa é a pessoa física. E aí, o que acontece? A pessoa física, lógico, ela pode ser empresária, né? Ela pode, além da pessoa física, ser médico, advogado, qualquer outra atividade, ele pode isoladamente exercer uma atividade como empresário, né? E aí que é interessante, que o empresário individual, ao se constituir como empresário, ele não tem uma nova personalidade jurídica. A personalidade dele é a mesma da pessoa física. Então, o que acontecia? Acontecia que você passava a ter uma assunção de obrigações, e tem uma assunção de obrigações, se você for um empresário individual, ou seja, não constituir uma nova pessoa jurídica, porque ao se inscrever como empresário individual, você não é pessoa jurídica, você vai ter as suas relações, as suas responsabilidades de forma isonômica, tanto da pessoa física como a sua pessoa do empresário. Não podemos falar nunca em pessoa jurídica, né? Ou personalidade jurídica diversa. Muito bem. Por isso, então, que foi criando uma figura jurídica para que as pessoas pudessem se unir, criando uma nova pessoa chamada sociedade, não é? Ou qualquer outras entidades, que até o nosso artigo 44 do Código Civil fala, temos pessoas jurídicas de direito privado, as associações, fundações, entidades religiosas, né? Partidos políticos e as sociedades. Essas são pessoas jurídicas de direito privado. E como é que eu a constituo? Por meio de um instrumento jurídico, ou por meio de um contrato social, ou por meio de um estatuto social, que aí vai depender da natureza da pessoa jurídica que está envolvida. E agora, recentemente, podemos dizer assim, houve uma alteração no artigo 1052 do Código Civil, que passou a admitir o quê? A constituição de uma sociedade limitada unipessoal, não é isso, Keren? Que isso fez com que acabasse com uma figura de um outro dispositivo na lei, que era a EIRELI, que tinha algumas limitações, e hoje eu, como pessoa física, posso, ou me associando a Keren, ou sozinho, constituir uma sociedade limitada unipessoal, passando, assim, a sociedade a ter uma personalidade jurídica diferente do Nelson, diferente da Keren. Por meio do quê? De um ato constitutivo, ou quando são sócios, por meio de um contrato ou estatuto social,
E em que momento começa a personalidade jurídica? No momento em que você constitui o contrato ou o estatuto e leva a registro no órgão competente, que aí vai depender. Vamos falar em sociedades, que é o mais comum para nós. Se for sociedade simples, é no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Se for sociedades empresárias, aí é na junta comercial. A partir do momento que você procede dessa forma, a sociedade passa a ter uma personalidade jurídica diferente dos sócios ou do membro que a compõe. Não é isso, Keren? Não é isso mesmo? Então, nós criamos aqui hoje uma nova pessoa que você não vê, né? Ah, cadê a empresa? Você não vê a empresa, mas você sabe que ela foi constituída. Não é isso, Keren? Por isso, já dando aqui um spoiler, né? Não existe desconsideração da personalidade jurídica de sociedade irregular, porque a gente não vai ter a despersonalidade dela, né? A gente não vai desconsiderar, porque ela não criou. Então, são aí, a gente aprende muito no Instituto comparando com outros, né? Então, quando a gente vai falar de sociedade irregular, quando a gente vai buscar a responsabilidade daquele sócio que fez uma sociedade irregular, que pode ser aquela sociedade que ele escreveu, pôs, né, em contrato, mas não registrou, ou aquela que é literalmente só de fato mesmo, mas, né, não tem nem documento escrito, não temos a desconsideração, nós temos a responsabilidade legal dos sócios. Por quê? Porque como ela não tem a personalidade jurídica, eles vão responder solidariamente, né? Os sócios, eles respondem subsidiariamente ao patrimônio da sociedade, que ainda que não constituído, ele pode existir, mas depois, subsidiariamente, eles respondem todos solidários. Mas nós não temos desconsideração da personalidade quando a sociedade não criou a personalidade jurídica. Ela não foi personificada, né? Com esse pressuposto do Nelson. Registrado uma sociedade, que ela nasceu. Aí ela criou a personalidade. Aí a gente vai ter. Pode ser que seja o caso de desconsiderá-la. Antes disso, é um outro instituto que, se caso um dia vocês se depararem com isso, de ser uma sociedade irregular, não é a desconsideração. Vocês vão atrás de responsabilidade legal e não a desconsideração. E isso é um grande problema que eu vejo, né? Que nós temos ainda um grande costume no Brasil, né? De primeiro começar a atuar e depois regularizar. E isso é algo que eu acho errôneo. Por quê? Porque se você constitui, ou verbalmente, ou por escrito mesmo, um contrato sem levar registro, você não tem nada. É como a doutora Keren falou, é irregular a empresa, atividade irregular. Então, não vamos nem falar em desconsideração da personalidade jurídica. Nós já vamos atingir os sócios, não, sócios não, os membros daqueles que estão agregando de forma irregular a responder com o seu patrimônio. Então, essa situação é uma situação interessante. Não vai, nesse caso, existir nem desconsideração, né? Não. Porque não houve, na verdade, a personificação. Essa que é interessante, né? Então, ela só passa a existir a personalidade a partir do momento que o ato constitutivo foi devidamente registrado a contento. Você passa a ter um número na junta ou no cartório de pessoas jurídicas, posteriormente você vai obter um CNPJ, vai obter as demais autorizações governamentais para você poder exercer a atividade. Senão, nós vamos chamar de sociedade em comum ou um ato irregular ou ato de fato, né? Muito bem. Então, eu acho que conseguimos aqui, né, Keren, verificar que a constituição de uma pessoa jurídica, ela está atrelada à formalização de um instrumento jurídico, que vai depender do tipo de sociedade, o tipo de contrato ou de negócio que a lei assim exige, e, posteriormente, levando a contento a um arquivamento, a um registro correto. Também, se levar num cartório que não tem nenhuma competência, ele continua irregular. A mesma coisa. Levar a constituição de uma sociedade de um registro de imóveis não vai ter efeito nenhum, porque lá não é a competência, logicamente, para você constituir a sociedade, tá certo? Muito bem. Tudo bem? Bom, agora, o que é interessante? Então, criamos aqui o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica,
já entendemos que a constituição da pessoa jurídica ela se formaliza, então, com esse ato registrário. E onde surge essa desconsideração da personalidade jurídica? Porque a ideia foi essa: cada pessoa responde pelos seus atos, não é? Que é uma forma de segurança jurídica. Se não fosse assim, imagina, meu irmão cometesse um crime, não acha meu irmão para prender o Nelson, né? A empresa X não pagou, não localizou a empresa X, pega a Y e paga a dívida. Então, quer dizer, a ideia jurídica é ter o quê? Essa segurança de que cada qual responde pelos seus atos. Não é isso, Keren? Deus me livre se fosse verso, né? Por isso que, na verdade, na hora que a gente vai, né, adotar, constituir a sociedade, a gente vai escolher o tipo societário que melhor, né, adequa aos nossos interesses. E aí vai começar essas discussões para desconsiderar. A gente tem vários tipos. Lógico, o mais comum e usual é a sociedade limitada e a sociedade anônima, que ambas delas, na verdade, criam uma responsabilidade limitada dos sócios e acionistas ao valor que ele prometeu e tem que integralizar. O que é prometer? Né? O valor que ele vai atribuir ao capital social e integralizar ao valor que efetivamente ele tem que pagar aquilo que ele prometeu que faria para constituir a sociedade, que é onde ele vai criar o capital social. Então, esses dois tipos de sociedade, eles criam uma responsabilidade limitada aos seus sócios. E aí, o que vem ser a desconsideração, né? É eu tentar atingir patrimônio que não é da sociedade. Vou aí começando a dar alguns conceitos. Por quê? Porque alguns outros tipos societários, que a gente já chama de tipos menores, porque não é muito comum, que é a sociedade de nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, pode ser que exista sócios com responsabilidades solidárias. Então, quando o sócio tem responsabilidade solidária, sociedade simples, que não optou pela sociedade limitada, e o contrato social falar que os sócios também têm responsabilidade solidária, nesses casos, eu também não tenho que falar em desconsideração. Por quê? Porque o sócio já tem a responsabilidade solidária. O que é responsabilidade solidária? Ele vai responder pelos atos negociais e dívidas, né, da sociedade. Então, dependendo do tipo societário, eu também não tenho consideração. Agora, quando eu tenho uma sociedade constituída do tipo limitada, de responsabilidade limitada, que aí nós temos a sociedade limitada e a sociedade anônima, é que a gente tem, então, uma limitação de responsabilidade dos sócios. Então, os sócios não vão responder, até pela questão da autonomia da pessoa jurídica, os sócios não vão, em regra, responder pelas dívidas sociais. E aí a gente passa a discutir, e eu vou passar para o Nelson, por que eventualmente a gente tem, então, esse instituto da desconsideração. E é interessante que a doutora Keren falou, que é algo que a gente tem que pensar, né? Porque, antigamente, as sociedades de pessoas, como nós chamávamos e chamamos até hoje, que é a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, né? E mesmo a sociedade em comandita por ações, e havia uma outra sociedade chamada Sociedade Capital Indústria, que hoje ela foi extinta do nosso ordenamento jurídico, até porque entendia-se que era uma forma de fraude trabalhista. Mas o que acontece? Nessas sociedades pequenas, que nós chamamos, que ainda estão previstas no Código Civil, muito embora em desuso, né? Mesmo que a sociedade ela se constitua por meio de um contrato, leve-se a registro, ela vai ter uma personalidade jurídica. Mas por que não vai ter a desconsideração? Porque como ele já tem uma responsabilidade ou subsidiária ou solidária, eu não preciso desconsiderar. Eu já entro depois colocando os sócios como devedores no polo passivo da obrigação, né? Isso aí. E por isso, logicamente, que eu vejo no mundo atual, não que eu queira justificar que, não, nós temos que sempre nos proteger para não pagar ninguém, não. Pelo contrário, eu acho que o dever do direito é o quê? Assumir as suas responsabilidades, né? Sempre agir com boa-fé, com transparência, com equidade, com a função social do contrato. Esses são alguns dos princípios, que vão chamar de princípios gerais do direito, não é? Nós não podemos nunca esquecer
que o nosso ordenamento jurídico ele é constituído em face do quê? Das normas religiosas, normas morais, normas costumeiras, que vão sendo implementadas numa sociedade e, posteriormente, aí nós constituímos todo o nosso ordenamento jurídico. Então, a ideia, a regra não é pagar, a regra é cumprir suas obrigações. Né? Efetivamente, a propositura de cobranças, propositura de demandas, deve ser algo considerado como excepcional, porque o correto, como antigamente se falava já no direito romano, o bonus pater familia, o homem probo, o homem honesto, hoje, né, logicamente, seria a pessoa honesta, a pessoa, independente se é homem ou mulher, mas cumpridor das suas obrigações. Isso é o que deve estar incrementado na cabeça de cada cidadão, de cada pessoa. É que, logicamente, às vezes acontece, né, por razões outras, em que você se torna inadimplente. E aí, logicamente, que surgem todos esses percalços jurídicos que nós conversamos. Muito bem. Visto tudo isso, e a professora Keren conseguiu demonstrar essa questão das dúvidas e discussões e problemáticas do direito no tocante à personificação, então, como regra geral, é o seguinte: cada um assume suas obrigações. Ótimo. Então, se cria uma sociedade, ela que toca, e é verdade, ela tem que tocar o seu negócio. Os sócios, a partir do momento que eles integralizaram o capital, o que é? Subscrever é prometer que eu vou constituir o capital social de uma sociedade. Integralizar é a efetiva entrega, transferência de cada um dos sócios para constituir o capital da sociedade. Lembrando que o capital da sociedade é o capital inicial. Esse capital vai ser o início de toda a atividade econômica que vai passar a ser desenvolvida para ele tocar a vida dele. E aí ele vai ter estoque, ele vai ter dívidas, vai ter lucros. Mas aí quem é? É a sociedade, que ela passa a ter personalidade jurídica, diferente do Nelson, diferente da Keren. Muito bem. E aí vivíamos, né? Esse instituto foi muito bem instituído, isso aí passou a ser uma proteção jurídica nos séculos XX, no século XIX, já começa inicialmente no século XIX, e aí acontece o seguinte, né? Cada qual respondia pelos seus atos, só que nos Estados Unidos ocorreu uma situação que não tinha nunca se pensado, né? Que era o seguinte: os sócios constituíram uma empresa, uma sociedade. Essa sociedade, ela assumiu diversas obrigações e de forma fraudulenta, olha a palavra, de forma dolosa, os sócios retiraram, começaram a dilapidar o patrimônio da sociedade. E, no momento do vencimento dos títulos, das obrigações, a sociedade ela estava vazia, ela estava sem qualquer patrimônio para que pudesse honrar os compromissos que ela tinha firmado com seus credores. Bom, e aí? E aí, que como ela não pagou as dívidas, os credores ingressaram com as demandas. E qual foi a surpresa, né? A sociedade não tinha como pagar, né? Por quê? Porque, na verdade, os sócios tinham dilapidado o patrimônio. Numa situação normal, o que seria? Bom, infelizmente, negociei com alguém ou que faliu, ou que quebrou, ou que, eventualmente, não tinha patrimônio, então eu perdi como credor. Só que aí começaram a discutir e verificaram que ela só passou a ser, de fato, insolvente por uma prática desidiosa, uma prática dolosa dos seus componentes. E isso foi levado à corte na época nos Estados Unidos. E nesse caso, como se comprovou que, de fato, a sociedade ela era solvente e passou a não ser solvente por causa dessa conduta dolosa dos sócios, foi a primeira hipótese e primeiro caso em que a justiça entendeu o seguinte: em face dessa prática ardilosa, nós vamos desconsiderar a personalidade jurídica desta sociedade e vamos atingir quem? O patrimônio pessoal dos sócios.
porque foram eles, na época, que criaram essa situação de inadimplência. Então, olha só, por isso que alguns falam levantar o véu, né? Que falam, né? Quando falam em desconsideração da personalidade jurídica. Levantar o véu da pessoa jurídica para atingir os demais. Então, essa foi a primeira hipótese ocorrida nos Estados Unidos. Inclusive, a terminologia passou a ser disregard of legal entity, né? Disregard of legal entity, com Y no final. Essa passou a ser a nomenclatura da desconsideração da personalidade jurídica na década de 50 do século XX. Não é isso, Keren? Foi isso que começou, né? Foi isso mesmo. Foi um julgado na Suprema Corte, né, dos Estados Unidos, então no direito common law, né? E aí, realmente, a partir disso, diversos outros países começaram a discutir. Já era a questão do abuso do direito, já sempre foi uma discussão na nossa doutrina. E aí, com base nessa questão do abuso do direito, que foi em relação à fraude cometida pelos sócios, a Alemanha, né, já um país civil law, disciplinou de uma maneira muito extensiva essa discussão, e no Brasil chegou com Rubens Requião, depois de estudar, né, muito, lógico, o primeiro caso, que foi nos Estados Unidos, depois o positivismo na Alemanha, veio para o Brasil, numa aula magna, né, do professor Rubens Requião, todo mundo traz ele aí como que trouxe a tese para o Brasil, e ele fundamentou, porque na época nós não tínhamos ainda, né, a gente não vai ter essas legislações que nós vamos falar, as atuais, e ele fundamentou que no Brasil poderia ser aplicado em razão da função do abuso do direito e função social da propriedade, que já estava previsto na Constituição da época. E aí a gente trouxe, né, a gente importou a desconsideração da personalidade jurídica, é o termo que a gente utilizou aqui, para poder realmente defender também que em casos de abuso do direito, e aí a gente vai começar a falar aqui, né, de quando existe fraude, num sentido geral, pelos sócios, a gente realmente, é o que aí o pessoal fala, né, a gente nunca esquece, né, levantar o véu da sociedade, ou seja, tiramos a autonomia dela e atingimos os seus sócios. E é interessante isso, né? Como a professora Keren disse. Veja bem, nós tínhamos aquela regra, cada um assumia as suas responsabilidades. Então, isso foi um julgado inovador nos Estados Unidos. Quando o professor Rubens Requião trouxe essa tese, foi uma tese, acho que de mestrado na época, da década de 60, ele escreveu sobre a desconsideração da personalidade jurídica, o nosso país ele era um país ainda que continuava com aquelas regras do direito civil, né, de 1916, elaborado por Clovis Bevilacqua, que tinha toda uma questão do Pacta Sunt Servanda, tinha a questão da manifestação de vontade de forma absoluta, e havia essa proteção jurídica, inclusive era muito mais voltada à questão patrimonial, que não poderia ser atingido o patrimônio de alguém caso ele não tivesse celebrado o negócio. E isso, eu lembro muito bem que, para desconsiderar a personalidade jurídica no Brasil, era algo assim surreal, não havia essa possibilidade, porque você tinha, na verdade, a previsão de cada um assumir as suas responsabilidades e não podia atingir o patrimônio de alguém em face da conduta de uma sociedade, né? Isso passa a ter um certo desenvolvimento, visto que não havia nenhuma legislação que mencionasse sobre isso. Na década de 80, no Brasil, algumas jurisprudências muito esparsas começam a admitir, em casos assim muito cirúrgicos, uma eventual desconsideração da personalidade jurídica. Mas ainda a maior parte delas era, não, problema da empresa, o credor que celebrou mal não vai ter caracterização de fraude, então os credores perdiam os seus créditos, não tendo nenhuma viabilidade de recebimento daquilo que tinha sido negociado, né? Mas, como eu disse, a jurisprudência começa a ter um início de entendimento na década de 80, 90, e, obviamente, uma das leis que eu entendo que deram muito certo no Brasil,
haja vista que já havia uma certa tendência de responsabilização dos sócios nas sociedades, principalmente no âmbito trabalhista, em razão da vulnerabilidade do trabalhador, da hipossuficiência do trabalhador. A justiça trabalhista ela tinha e tem ainda um viés de proteção ao trabalhador, não é? Então, quando ela percebia que numa ação trabalhista o eventual devedor, que era a empresa, a sociedade, não tinha condições de pagar, ela estabelecia, muito embora não havia ainda nenhum ato ou nenhuma lei que assim determinasse, ela passava, então, a responsabilizar os sócios da sociedade. Então, aqui não ficava um temor muito grande, porque eu vou ser sócio de uma sociedade, eu posso ter o meu patrimônio atingido caso a sociedade não pague uma dívida trabalhista. Já também tinha alguns resquícios no tocante ao Código Tributário Nacional, mas, no caso do Código Tributário Nacional, é importante dizer, não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, né, Kelly? Se trata de quê? De responsabilização dos sócios. O artigo 135 do Código Tributário Nacional, se não me engano, ele coloca um rol de pessoas que poderão vir a ser demandadas em face de uma responsabilidade, até nesse caso, entendo até subsidiária, no caso de infração à lei, fraudes, etc., e não é desconsideração, ele já insere no polo passivo os sócios, geralmente deveria ser os sócios administradores, ou aqueles que têm alguma responsabilidade perante as dívidas tributárias, para que viessem a pagar aquela dívida tributária. Não é isso, Kelly? No caso de extinção também, aí atinge todos os sócios, né? A desconsideração, às vezes a gente vê umas certas falhas de correlacionar elas a determinadas responsabilidades legais. E uma delas é na esfera tributária, porque o CTN, na verdade, ele cria uma responsabilidade do sócio administrador, em caso de violação do estatuto, do contrato, ou em caso de extinção para todos os sócios, ou... Então, assim, sucessores, né? Aí, coisas que já não estão envolvendo a sociedade. Então, a gente não tem que falar em desconsideração, é redirecionamento, né? É um termo, diferente. Inclusive, agora, né, em março de 2024, tem uma discussão atual no STJ, né, de tema repetitivo, se cabe incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas execuções fiscais. Por quê? Porque, em regra, foi o que o professor Nelson falou, nós não temos desconsideração, nós temos um redirecionamento. Eu vou buscar a sociedade não pagou, eu tenho aqueles listados que eu posso redirecionar a execução. Eu não tenho desconsideração, eu não preciso criar, o que a gente vai ver ao longo, criar a tese de desconsideração da personalidade jurídica. Porém, por que tem essa discussão aqui? Mas fala, professor, então por que a gente tem discussão do incidente se não existe desconsideração? É por causa dos grupos econômicos, que a gente também vai tratar aqui na nossa exposição, a questão dos grupos econômicos, a desconsideração para eles. E hoje, né, com essa evolução societária, conglomerados, nós hoje temos muito grupos econômicos, de fato, de direito. Grupos econômicos eu posso ser vertical ou horizontal, né? Aquela famosa holding, e aí por baixo dela tem as demais sociedades, ou eu tenho várias sociedades, posso ser de ramos semelhantes, né? Construtor, por exemplo, uma construtora, uma incorporadora, uma empresa de arquitetura, outra empresa de corretagem. Por quê? Porque às vezes eu vou criando várias empresas dentro do mesmo segmento. E aí eu posso criar um grupo econômico, que não necessariamente... O grupo econômico é totalmente válido, lícito na nossa legislação atual. Só que, nas execuções fiscais, vem se buscando, eventualmente, responsabilizar o grupo. Só que aí, sim, para grupos econômicos, a gente não está naquela lista que o professor Nelson disse. Então, aí sim, eu teria que começar a mostrar, eventualmente, abuso
abuso, confusões patrimoniais, que a gente vai ver ao longo, nesse grupo. E aí justificaria ter desconsideração, um incidente de desconsideração em execuções fiscais. Mas é neste caso. E vamos ver até hoje, né, na nossa live aqui de março de 2024, o STJ está ainda em tema repetitivo. Vamos ver se a minha previsão vai estar certa. Em regra, a maioria entende que ele vai dizer que para os listados no CTN não é que falar em incidente de desconsideração, porque eu tenho um mero redirecionamento. Mas para grupos uma responsabilidade direta já, né? Sim, direta. Agora, para os grupos econômicos, até por uma segurança jurídica de questão de contraditório e ampla defesa, eu espero, né, seriamente, que eles reconheçam que aí, nesses casos de grupo, vai caber incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas hoje eu ainda não posso dizer, né, porque nós não temos ainda o recurso repetitivo julgado. Interessante. Não, e olha só, a evolução do Instituto, ele, como eu disse, ele surge a partir da década de 80. Década de 90, nós já estamos numa evolução que tivemos a Constituição Federal de 88, já uma democratização do país, e passa a ter também todo um desenvolvimento de criação de um código que eu vejo que é uma lei que pegou no nosso país, que é o Código de Defesa do Consumidor. Né? E até então todas as demais tratativas, quer fosse de direito civil, atuava pelo Código Civil. Né? Então, o Código Comercial tinha o seu viés, que era a atividade comercial, tinha o Código Civil, que regulava todas as demais relações cíveis, que não eram comerciais, e não havia um Código de Defesa do Consumidor, que foi necessário, haja vista que a relação de consumo ela também tinha uma vulnerabilidade, né? Uma hipossuficiência dessa pessoa que não tinha condições de buscar os seus direitos. E foi interessante, já se antevendo o que ia surgir no Código Civil de 2002, tendo em vista que o projeto do Código inicia-se em 1967, não é? Aqui a legislação é bem rápida, né? Em 67, o Código Civil foi só aprovado, né? Sancionado em 2002. E interessante que a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, né, institui em seu artigo 28 a desconsideração da personalidade jurídica. Pela primeira vez, então, nós temos aí um dispositivo legal que remete a essa matéria, que até então passava a ser doutrinária, jurisprudencial, era uma questão que dependia do quê? De uma interpretação do jurista, né? Então, você não tinha uma estabilidade com relação a isso. E é interessante, eu vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês, que ele fala, o juiz poderá, não é que deverá, poderá desconsiderar a personalidade jurídica, lembrando aquele conceito nosso, né, de personalidade jurídica que você adquire com um ato constitutivo devidamente registrado. Então, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos do contrato social. Quer dizer, aqui você percebe que ele estava de encontro com as regras que anteriormente já eram constituídas, que tinha sempre o quê? Uma fraude, uma prática abusiva, etc. Mas aí ele falou, a desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocada por má administração, né? Quer dizer, aqui você insere diversas situações, como também qualquer situação que ocorra obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, também pode caracterizar a desconsideração. Quer dizer, então esse artigo ele foi tão abrangente, né, que a desconsideração poderia ocorrer em qualquer situação. Vamos dizer assim, em qualquer situação em que não houvesse o cumprimento da obrigação.
Poxa, então, professor, então aí ele teve uma outra visão. Não era mais só... Porque às vezes eu posso falir por outras situações, eu posso estar insolvente por outras situações, ou não conseguir pagar, né? Ou ressarcir o consumidor por outras situações que não fraude. Sim, e isso que deu ensejo para que se aplicasse a desconsideração, atingindo as pessoas que estivessem envolvidas naquele quadro societário, havendo uma inadimplência ou não cumprimento de uma obrigação, vamos dizer assim, independente de fraude, independente também do abuso de poder ou de direito. Então, aí você tinha o respaldo para a justiça trabalhista. Quer dizer, para a justiça trabalhista e para a justiça do consumidor, a doutrina falou, então, espera um pouquinho. Então, agora, com essa nova visão, nós vamos criar duas teorias. Uma teoria chamada teoria maior e uma outra teoria menor. E a teoria menor, então, teria, em qualquer situação, vamos dizer assim, em que haja uma inadimplência, o não cumprimento daquela obrigação, poderia, eventualmente, dar ensejo a uma desconsideração. E isso passou, então, a justificar a desconsideração, o atingimento do patrimônio dos sócios, principalmente numa dívida trabalhista. Não é isso, Kelly? Justificou o que já existia. Não, você que está com a legislação aí, o parágrafo 5º, dá uma lida, vê como é que ele escreve. Ele fala assim, ó, sim, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre. Que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, ainda que o parágrafo 1º já tenha criado hipóteses completamente abrangentes que caberia, o parágrafo 5º falou sempre a autonomia, a personalidade jurídica impedir, eu posso considerar. Então, é o que a gente chama de, realmente, no caso do CDC, né, dos consumidores, e aí o trabalhista, que é importante, né, a CLT, a gente não tem um dispositivo próprio para desconsideração, né? Então, para os sócios, a gente tem de grupo econômico. Que a gente tem na CLT, no artigo 2º, parágrafo 2º, se não me engano também, é a solidariedade do grupo. A sociedade integrante de grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis. É isso mesmo. E as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações. Então, na CLT, mesmo com a reforma, poderiam ter colocado depois, né, a reforma que foi feita em 2019, né? A reforma. Eu acho que foi, Posso estar errada, gente. Mas não faz tantos anos. Poderia ter agora colocado, né? Finalmente ter trago a desconsideração para os sócios na lei e aí, eventualmente, regular. Mas não, o trabalhista sempre utilizou o CDC como parâmetro. Por isso que a maior parte da doutrina fala que é os mesmos requisitos do consumidor para o trabalhista, que, ou seja, sempre que houver que a personalidade jurídica for um impedimento, eu posso desconsiderar. Portanto, nestes casos de consumidor, trabalhista, e aqui eu já até falo também, ambiental, a lei ambiental, ela é idêntica ao CDC. Sim. Que ela também fala que sempre que também a personalidade jurídica for um obstáculo para buscar a questão do prejuízo ambiental, eu só tenho que ter um mero inadimplemento. A sociedade não pagou. Obviamente, isso já é o suficiente para eu poder buscar em face aos sócios. E aí, o que a gente chama de teoria menor. Por que a teoria menor? Eu só preciso do inadimplemento. Eu não preciso da teoria maior, que é o que a gente vai ver agora. Eu preciso de várias outras situações. Em outros ramos do direito, eu preciso demonstrar de forma maior, por isso que é fácil lembrar. Teoria menor, eu preciso de pouca coisa. Teoria maior, eu preciso de mais coisas, pelo menos, né? Para que em outras áreas, como civil, eu venha buscar, eu consiga eventualmente atingir os sócios. Eu não uso, então, na civil, né? A teoria, ou no societário, a teoria menor. Eu vou usar a teoria maior, que só veio ser, de fato, positivada
no Código Civil de 2002, quando unificou realmente, né, a questão do civil com o empresarial no Código e trouxe, então, positivado. E aí, como houve uma reforma atual, em 2019, acrescentando questões que a gente vai falar agora, então, da nossa teoria maior, que é a teoria clássica, do positivado no Código Civil de 2002, que era 2002, mas era realmente antigo a peça. Então, na verdade, podemos então entender o seguinte, que a desconsideração da personalidade jurídica, que vamos colocar assim da seguinte situação, ela continua sendo uma exceção, tá? A personificação continua sendo a regra, cada um assume suas obrigações, e a desconsideração da personalidade jurídica, ela passa a ser uma exceção, tá? Então, nós temos, diante dessas constituições legislativas, em face daquele nascedouro que era da fraude, vamos, então, dividir, de acordo com a doutrina, que nós vamos chamar de teoria maior e teoria menor. A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica é aquela teoria que admite a desconsideração desde que haja uma fraude, um abuso, né, ou uma confusão patrimonial com a intenção dolosa de provocar um prejuízo ao credor. Isso é a teoria maior. E aí, logicamente, eu e a Keren vamos desenvolver um pouco mais sobre isso, que cada vez mais fica agora difícil você desconsiderar a personalidade jurídica. Nós vamos ver. Por quê? Porque depende da fraude. Se eu não conseguir demonstrar fraude nestas situações, não caracteriza a desconsideração da personalidade jurídica. A mera inadimplência, em se tratando da teoria maior, ela não caracteriza a desconsideração. Em quais ramos do direito nós aplicamos a teoria maior? No direito civil e no direito empresarial. Como regra geral, eventual desconsideração somente poderá ocorrer se eu conseguir demonstrar de forma inconteste a fraude, um abuso patrimonial, um abuso de poder, um dolo praticado com a finalidade de não cumprir uma obrigação. Então, nessa hipótese, a mera inadimplência, uma falência, uma insolvência, uma recuperação judicial, isso por si só, infelizmente, são reveses da vida e isso não dá ensejo a uma desconsideração. Ah, professor, então o credor não vai receber? Infelizmente não. Infelizmente não. Por isso que eu sempre entendo aí vocês, gente, que são nossos colegas, e infelizmente o Brasil ele não tem essa cultura, que nós temos que sempre buscar um preventivo ao invés de solucionar um problema. Muitos fatos, muitos casos, se os nossos clientes nos contratassem para fazer uma análise, uma prevenção, verificando quem de fato seriam os seus parceiros, muitas inadimplências não ocorreriam. Lógico, também acontece de eu estar hoje solvente, ser uma boa pessoa e amanhã ter um problema e não cumprir. Isso pode acontecer, lógico, mas eu minimizo os problemas. Então, diante desse novo cenário, podemos entender a teoria maior, ela está hoje disciplinada no artigo 50 do Código Civil, que deixa muito claro que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, pela confusão patrimonial, pode, não é que deve, pode, o juiz, a requerimento ou da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios. E aí vem um porém, que antes não havia. Vai atingir o patrimônio dos administradores ou de sócios desta pessoa jurídica que foram beneficiados com tal fraude, de forma direta ou indireta. Ou seja,
não é tão somente desconsiderar e pega todo mundo. Não, espera um pouquinho. A Keren é sócia. A Keren deu um golpe. Provou-se que a Keren se beneficiou. Aí você pode pedir a desconsideração contra a Keren. O coitado do Nelson era um investidor, não sabia de nada, nem sabia onde estava a empresa. Ele não vai ser desconsiderado. É isso mesmo. Essa alteração, né, a gente veio pela Lei da Liberdade Econômica. Isso. Muitos, na prática, é isso mesmo. Antes da legislação, vamos dizer assim, em meados de 2000 a 2010, 2000 foi muitos anos, viu? 2000 não, 2002. Até a gente fala 2000. Porque é 2019, porque a lei, ó. Não, é 2019, mas assim, com certeza os tribunais até 2015, assim, na prática que a gente foi vivenciando, quando desconsiderava, a gente até vai ver a questão procedimental de como é que eu faço a desconsideração depois, né? Mas desconsiderava sem sequer ouvir os sócios, e quando desconsiderava, todo mundo. Não importava se o sócio era A, B, se ele tinha 99%, 1% se era administrador, não era administrador. E aí, óbvio que né, o pessoal, eu falo, é para isso que nós servimos aqui, né? É para discutir. E aí veio a doutrina, e as pessoas discutiam e falavam, mas olha, não é justo pegar tem vários tipos de sócio. Tem sócio que trabalha, tem sócio que é o administrador, tem sócio que é só de investimento, ele nem vai na sociedade, ele praticamente só colocou o capital lá dentro. Como é que você vai atingir esse sócio que nem se beneficiou, não fez a fraude? O sócio tem 1%, ele nem recebeu nada por isso. Então começou-se a discutir, até que veio a Lei da Liberdade Econômica, que aí já foi consolidando o que a doutrina vinha falando. Olha, quando você desconsidere o sócio ou o administrador que cometeu a fraude ou pelo menos se beneficiou dela. Por quê? Porque hoje nós temos vários tipos de sócio, como eu disse. Tem sócio que é meramente investidor. Ele vem, ele traz o capital, mas ele não está na gestão da empresa. Ele não vê o que os sócios que trabalham ali, que são os sócios da gestão mesmo. Então, atingi-lo, ou atingir antes da sociedade unipessoal, a gente tinha que ter pelo menos duas pessoas, né? E tinha aquele sócio que tinha 1%. Atingir aquele sócio. Então, a gente vem e finalmente, né, a Lei da Liberdade Econômica, uma lei que foi totalmente bem recebida por todos nós, empresarialistas, falou, nossa, que bom que você colocou, né, para o jurisdicionado ver que é só, eu não vou atingir todos, eu atinjo aquele que eu comprovei que cometeu a fraude, ou se beneficiou. E outra coisa interessante, não há que falar em desconsideração de terceiro, né? Terceiro, eu posso fazer eu posso buscar ações de responsabilidade, mas eu não desconsidero terceiro, né? Se a pessoa não for administradora ou sócio, ele é terceiro, eu vou atrás pela responsabilidade civil. Eu não vou atrás pela desconsideração. Então, mesmo que um terceiro tenha se beneficiado dessa fraude toda, eu até posso buscá-lo, mas não é por meio da desconsideração. Eu vou buscar por outros institutos. Muito da responsabilidade mesmo, né? Agora, realmente a Lei da Liberdade Econômica, e não só ela, né? Não só foi essa alteração maravilhosa, ela fez várias. Vai lendo aí. E é o que é interessante, então, pela teoria maior, isso trouxe até, vamos dizer assim, um trabalho maior para o credor, porque ele vai ter que demonstrar, né, essa falta de lisura. Caso contrário, você não vai ter o êxito, né, da desconsideração. E aí... desculpa. Não, foi o que você sempre disse. A desconsideração é excepcional. Ela não é regra. Não é uma regra. Agora, vamos ver. Voltando para a teoria menor, isso já não se aplica, infelizmente. Principalmente quando se fala em direito de trabalho. Porque o direito de trabalho... Pelo direito tutelado, né, a nossa legislação tropicalizou a desconsideração e falou, olha, nesses casos, então, pelo direito de trabalho... do direito tutelado, na prática, os sócios sabem, né, que vão acabar... Então, pelo direito de trabalho, você tem um risco, porque mesmo você fazendo parte de uma sociedade com 1%,
ocorrendo a desconsideração na justiça do trabalho, você vai ser atingido. Lá não tem essa. E qual é a justificativa, né, Keren? Eles falam assim, se você assinou um contrato entrando numa sociedade, você, independente se você assinou porque você quis ajudar alguém ou quis ter algum benefício, em tese você teve a busca de algum benefício. Então, você vai ter que arcar com as responsabilidades trabalhistas. E uma coisa importantíssima, que tem uma razoabilidade, mas é muito importante a gente saber. A gente não fica limitado ao percentual da sociedade que eu tenho ou ao capital em que eu integralizei. Isso mesmo, isso é ótimo que você está falando. Não Quer dizer, não é porque eu tenho 1% da sociedade que eu vou só responder. Eu só 1% da dívida ou o equivalente ao que eu integralizei. Não, você vai arcar integralmente. Então, o sócio, na teoria menor, ou na teoria maior, que comprovar que ele cometeu a fraude, ele não fica limitado ao seu capital social ou ao percentual de suas cotas ou ações. Né? Ele vai realmente responder pela integralidade, no caso da teoria menor, dessas dívidas, desses prejuízos, e da teoria maior do valor que foi comprovado em fraude, no caso de confusão, ou até integralmente em casos quando a gente descobre que realmente a gente tem um desvio de finalidade da própria personalidade jurídica. E aí eu vou falar para vocês aqui o conceito. Ó. O conceito. Parágrafo primeiro fala, para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Né? Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizados por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valores proporcionalmente significantes, e ainda outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, você percebe que esses conceitos passaram a ficar bem consolidados, né? Aí você tem uma certa proteção maior na teoria maior, e na teoria menor, infelizmente, a mera inadimplência já é suficiente. Então, isso traz, de fato, mesmo que você tenha toda uma segurança jurídica, como nós estamos falando, quando se trata da teoria da desconsideração na justiça do trabalho, infelizmente, você tem uma outra aplicação legislativa, né? Mas não está tudo perdido, né, Keren? Porque, além desta lei que restringiu um pouco mais a questão da desconsideração, principalmente na teoria maior, nós também tivemos uma mudança legislativa no Código de Processo Civil. Que são muito os artigos... também. Que foram os artigos 133 e até o artigo 137 do Código de Processo Civil, que criou um procedimento, porque eles não tinham. Agora, eu vou até falar aqui, eu vou chorar aqui com meus botões, né? Que é o seguinte, a desconsideração muitas vezes dava certo em razão do efeito surpresa. Né? Eu mesmo já era difícil de conquistar a desconsideração, principalmente na esfera civil e empresarial já tinha uma certa dificuldade. Mas, primeiro, você, no próprio processo de execução, quando percebia-se que não havia a possibilidade de execução, eventualmente você podia requerer no mesmo processo a desconsideração e o juiz podia conceder ou não. Se ele concedesse, ele já determinava a penhora, já determinava cisbacém, já determinava tudo que tivesse no patrimônio dos sócios. Sim, o sócio só descobria quando estava tudo penhorado. Qual que era a surpresa do sócio? Penhoraram minha conta. Fui vender meu carro, estava bloqueado. Então, daí que ele descobria que ele estava sendo demandado por uma desconsideração da personalidade jurídica. Então, isto, na verdade, viabilizava muito o credor. O efeito surpresa. Sim. Né? Que, mesmo na justiça do trabalho, mesmo aplicando a teoria da empresa, a teoria da menor, né, da desconsideração, muito embora no começo ainda a justiça do trabalho
não estava dando esse impacto que a lei do Código de Processo Civil determina, mas agora ele determina a intimação dos sócios. E aí depois que ele vai desconsiderar. Mudou bastante na prática, né? Antes do CPC de 15, realmente foi... Como não tinha, a gente já tinha no direito material a possibilidade da desconsideração, né? No CDC, depois no Código Civil, mas a gente não tinha um procedimento. E, de fato, se fazia por petição intermediária direta nos autos. Veio o CPC de 15, né, o atual, e regulou. Embora realmente o efeito surpresa era muito bom para os credores e ajudava, né, ali, finalmente satisfazer seu crédito, era muito discutível pela ausência do contraditório e pela decisão surpresa, né? Que você já estava com estava tudo bloqueado. Então, o CPC veio e criou um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que ele visa realmente discutir se é o caso de desconsideração, se na teoria maior tem todos esses requisitos, e mesmo na teoria menor, hoje se exige o incidente de desconsideração. Então, mesmo nos casos de CDC, CLT, hoje o entendimento, inclusive, do TST, né, na esfera trabalhista, é que tem que ter um incidente de desconsideração. Então, passou a ter uma regulação. Então, os sócios ou os administradores não são mais atingidos sem saber. Eles têm todo agora um procedimento incidental que leva a citação deles nesses autos e a possibilidade de defesa. Mas o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impede as nossas tutelas de urgência. E aí, essa tentativa de bloquear os bens dos sócios antes, né, inaudita altera pars, né, de forma liminar, antes de eles serem ouvidos, é possível no incidente de desconsideração, desde que eu comprove os requisitos de tutela de urgência que está no processo civil. Elas não são incompatíveis. Então, lógico, não ficou mais fácil como era antes. Agora, eu tenho que mostrar que eu tenho o fumus boniuris, né, que eu tenho a probabilidade do direito, então eu tenho que já trazer uma carga maior de elementos, eu tenho que demonstrar o risco, falar, olha, ele pode dilapidar todo o patrimônio, ele já está dilapidando se eu descubro eventualmente alguma venda. Então, eu venho e tento, em tutela, né, de urgência, bloquear os bens. É uma possibilidade, arrestá-los, ou pelo menos, com certeza, recomendo todos na prática que façam, ingressou com o incidente, já peça que esses incidentes constem em todas as matrículas, né, a existência dele, a verbação dele em todas as matrículas. Por quê? Na prática, uma coisa muito interessante é que o sócio, ele só passa a ser, e isso na teoria maior ou na teoria menor, ele só passa a ser responsável a partir do momento que há desconsideração. Antes, ele não é. Então, qualquer instituto de fraude à execução, eu só tenho uma após a desconsideração. Então, qualquer venda do patrimônio do sócio antes do incidente não é fraude. Inclusive, isso é muito forte hoje em dia, né? Porque a falta de registro nas matrículas ou no carro, etc., isso dá ensejo já boa-fé. Isso, tem que Então, a má-fé e a proteção ao credor prescinde o quê? É imprescindível o quê? Que eu tenha já uma verbação, um registro. Caso contrário, eu estou terceiro de boa-fé. Então, na prática, eu recomendo mesmo, assim. E outro, o incidente de desconsideração, ele pode ser incidente, mas ele já pode ser feito na petição inicial. Isso mesmo. Então, se você ali, né, que está propondo ação, você já, eventualmente, já visualiza desde já que possa existir a desconsideração, talvez não seja o melhor momento você deixar para incidente. Por quê? Porque durante todo o percurso do processo, se o sócio não estiver no polo, ele não há que falar em fraude de execução para ele. Agora, se você já tiver os elementos
né? Quando você propõe ação, você já tem os elementos, você já sabe que existia ali uma confusão, um desvio, você já pode pôr na petição inicial. Ela é incidental ou inicial. E aí você já pondo os sócios, eventualmente, se for o caso. Mas tem dos elementos, gente, né? Isso que eu falo, Isso, né? não é só pedir. Não é Né? Não só é só pedir, pedir. né? Você tem que ter elementos, né? Porque existem, né? A gente não pode, nós somos operadores do direito, a gente trabalha muito. Muitas considerações são infundadas, mas muitas realmente existiu. É um abuso ali. Então, se existir, obviamente, dentro dos elementos, já pode pedir no inicial, porque o sócio será citado, responderá, e essa discussão ela vai correr junto com a ação. E aí você já, eventualmente, inclusive, consegue fazer a proteção patrimonial. O que no incidente só vai começar a ocorrer com o incidente. Isso mesmo. E é importante dizer que aí o próprio artigo 135 estabelece que após ter citado, né, ou intimado, já que se já houver uma ação, aí nesse caso o requerido tem o prazo de 15 dias para manifestar, né, e apresentar suas razões, suas deliberações. O incidente da desconsideração pode dar uma base de produção de provas ou até um julgamento antecipado, dependendo se pelos documentos já estão suficientes de conceder ou não a desconsideração. O que é importante, né, professora Keren, e a Keren me corrija, que como é um incidente processual, qual é o recurso cabível, né, no caso de uma decisão do incidente, né? Mas E o CPC gente... ajudou, né? O CPC ajudou porque ele fala qual é o recurso. Ele ajuda, né? É um grave de instrumento. Não vão entrar com apelações. Isso, porque ele fala, concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Né? Então, é agravo de instrumento. É agravo de instrumento, né? Então, e se você promover uma apelação, é erro grosseiro. O tribunal não reconhece, ele não reconhece como um aproveitamento do recurso, é isso, né, Keren? Não. Fungibilidade não vai ser aplicada nesse caso. Qual é o nome mesmo? Fungibilidade. Ele então, vai falar que é erro grosseiro. Você não vai conseguir pedir a fungibilidade. Ou seja, estabelecer, eu entrei com o recurso errado, mas entrei no prazo, blá, blá, blá. Então, por favor, aceite. Não. Como é um erro grosseiro, os tribunais, então, vão indeferir, vão denegar, vão rejeitar o recurso de apelação. Então, o recurso correto é de agravo de instrumento. Qualquer discussão, isso. Tanto nas liminares, que eventualmente forem concedidas ou não concedidas, e a decisão de mérito, ainda que ela seja uma decisão de mérito, ela é considerada uma decisão interlocutória. Então, portanto, o manejo é agravo de instrumento. Outro ponto que está bem discutível hoje, né, em março de 2024, é o cabimento de honorários advocatícios, né? Isso nos interessa, né? Isso é verdade. Por quê? Porque até novembro de 2023, o entendimento, inclusive vários entendimentos precedentes, né, não vinculantes, né, persuasivos, como a gente chama, do STJ, era que não cabia honorários advocatícios. Por quê? Porque ele falava que era um incidente, não é uma ação autônoma, então não estava ali no caput do artigo 85 do CPC, então não estava se dando honorários, fixando, né, condenando em honorários advocatícios. Os sócios que conseguiam que conseguiam que fosse julgado improcedente o pedido de desconsideração. Agora, a gente teve um julgado recente do STJ que reverteu esse entendimento e falou que cabe honorários advocatícios. Por quê? Qual é o fundamento? E eu concordo, né? Embora pode dizer que eu tenho conflitos de interesse por isso, mas eu concordo mesmo. É que se você ganhar a desconsideração da personalidade jurídica, de fato o sócio já vai ser responsabilizado pela dívida e, portanto, não há que falar em honorários, porque ele já vai estar... Porque quando ele for responsabilizado pela dívida, ele vai pela dívida principal e todos os seus consecutórios legais. Portanto, juros, correção, honorários, enfim. Porém, se você entra com a desconsideração
E você perde. Eu não tive que apresentar, eu contratar advogado, criei defesa, eu era terceiro nos autos, eu era estranho aos autos. Eu fui intimado, eu fui colocado aqui. Eu ganho e não tenho honorários advocatícios. É realmente um risco até de eu ter desconsiderações infundadas. Eu acho que realmente além do trabalho do advogado, realmente eu não posso ser uma aventura jurídica de falar, agora eu vou desconsiderar tudo. Eu vou entrar com incidente, porque não tem honorários mesmo, já não tem custas, porque é incidente. Então, eu não vou pagar aqui nem honorários. Então, você criou realmente um cenário com uma aventura jurídica muito grande. E eu já respondi inúmeras desconsiderações completamente fundadas por mero descumprimento. Que não é, quando não for teoria menor, né? Tudo aqui era tudo em direito empresarial, que é onde mais a gente trabalha. Tudo contrato empresarial, pessoal que tem desconsideração. Sem qualquer, por mero implemento. Tem que ter risco, senão eu crio essas aventuras jurídicas. Quando você entregar a desconsideração, você tem que estar minimamente com elementos que você, né, primeiro, né, como diz o advogado, é o primeiro juiz da causa, que você se convença que realmente tem a desconsideração para que então você ingresse. Porque se você ingressar e for uma aventura jurídica, tem que ter sim os honorários advocatícios. Eu concordo plenamente e espero que a gente, o STJ, a questão da segurança jurídica é um pouco complicado às vezes, mas que eles mantenham esse entendimento aí atual agora, né? Mas os tribunais ainda não estão concedendo, né? Infelizmente. É um precedente persuasivo, né? Ainda de turma, não é repetitivo. Com certeza essa discussão ainda, né? Atualmente, né, a imagem de 2024, a gente vai ter muita discussão até que isso crie realmente. Mas eu defendo veemente em todos os meus casos, tento e vou apelar em todos eles até... No caso, agravar, né? Agravar em todos eles. Agravar, é verdade, agravar. Agravar em todos eles na tentativa de buscar os honorários, porque isso é uma forma também de evitar aventuras jurídicas aí que acontece também, né? Muito então, é um abuso aí também de muita parte aí de advogados e parte, né, que pede para o seu advogado fazer, quando não tem nenhum elemento, né? E para terminar, eu acho que nós não podemos deixar de falar que, em face de toda essa desconsideração que foi criado, esse instituto, criou-se também a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sim. Né? E passou a ser admitida. Ou seja, por que inversa? Porque aí eu quero desconsiderar a pessoa do sócio para atingir o patrimônio da sociedade. Não é isso? Ela ainda é doutrinária, né? É doutrinária. Mas se admite, né? Se admite que seria, por exemplo, eu dilapidar o meu patrimônio como Nelson, deixar meus bens todos numa sociedade e demonstrando aí esse conluio. Então, aí muito aplicado no direito de família, né? Principalmente direito de família ou em outras situações. Sim, que o clássico, né? No direito de família, a gente vê muito isso, assim. Casados, é o clássico de conceito, né? Casados em regime de comunhão parcial, eu passo, para não ter mais... Aí mesmo na constância do casamento, eu passo a comprar veículos, imóveis, aí eu sei que eu vou acabar tendo a comunicação. A comunidade, o que eu faço? Põe nas pessoas jurídicas, em holds, e aí vai vir, né, essa desconsideração inversa, justamente porque é o desvio de finalidade da pessoa jurídica. E, na verdade, você criou ela para alocar o seu patrimônio pessoal. Aí eu vou e pego. Aí eu faço o contrário, né? Para uma dívida do sócio, eu atinjo os bens da sociedade. É isso mesmo. Nossa, foi muito gostosa a conversa. Mais uma também, assim, aí é teórica, mas é bom a gente também saber, né, Júlio? A gente também tem a desconsideração que a doutrina fala lateral, que é buscar o quê? Os grupos econômicos, né? Sim. Né? Você fala de expansão, que a gente tem os grupos econômicos. A lei da liberdade econômica foi muito bacana também dizer que, olha, o fato de existir grupo, inclusive já tinha uma súmula 284 do STJ, o fato de existir grupo econômico não é ilícito para desconsideração. Porém, se eu demonstrar desvio de finalidade,
confusão patrimonial no grupo. Então, eu não tenho que ter só coincidência de sócios, coincidência de endereço, até unicidade administrativa. Eu tenho que ter realmente questão econômica envolvida. Eu preciso ter realmente ou uma transferência indevida dos valores entre as sociedades, ou uma confusão patrimonial, porque eu, como uma hold administra tudo, o dinheiro vai para todo mundo, o dinheiro vai tudo para ela, aí eu posso ter, eventualmente, uma desconsideração lateral, que a doutrina fala, mas é desconsiderar para grupo, mas eu preciso também na teoria maior. Eu não, né, é os mesmos requisitos, né? Eu tenho a teoria para as dívidas cíveis ou empresarial, teoria maior também para os grupos econômicos. Sim. E aí, pensando na teoria menor, que isso pode tudo ser atingido. Por isso que eu falo... A CLT já fala de grupos... se acautele, né? Se acautele a se associar, né? Eventualmente você pode ter alguma surpresa. Bom, eu acho que a doutora Kelly, acho que nós conseguimos aí falar vários pontos muito interessantes, né? Logicamente, é um tema que ainda tem muito a ser desenvolvido, né? E a prática ela vai demonstrando caso a caso, que nós temos aqui, graças a Deus, eu e a doutora Kelly, que somos sócios, a gente já trabalhou vários casos de desconsideração, e cada caso é um caso isonômico, né? Diferente, e é muito interessante. Eu espero que vocês tenham, né, gostado, agradeço novamente ao EBRAD, essas matérias, essas discussões estão no nosso curso de Direito Empresarial, né, na pós aqui da EBRAD, e com doutrinadores de excelência, como a doutora Keren, todos os demais que fazem parte desse grupo, e eu sempre os convido, né, para participar, para assistir. São palestras que são muito importantes. O direito ele é muito dinâmico, então é algo que eu sempre falo. No direito, os alunos falam, professor, o senhor já tem 30 e poucos anos de formado, o senhor não estuda mais? Ele fala, não, pelo contrário, agora que eu estudo, né? Porque cada vez mais você tem que estudar, tem que se atualizar, tá bom? Então, eu estou aqui à disposição, né? Mas eu acho que, pela hora, eu acho que podem depois encaminhar as questões e nós vamos respondendo. Eu agradeço, né, aqui ao EBRAD, agradeço a professora Keren, né, por dispor seu tempo, que foi maravilhoso esse debate, tá bom? Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Foi um prazer, gente.